aos samaritanos, nessa oportunidade de estudos, nós temos todas as quartas-feiras. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a gente começa a explanação da adolescência, para harmonizar o ambiente. Depois, posteriormente, nós teremos uma palestra sobre o tema do Evangelho, o livro Fonte Viva. Posteriormente, o estudo do Evangelho. Nós teremos as vibrações, posteriormente os passos, todos serão convidados, né, a serem encaminhados à sala de passe, e nós receberemos a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes e finalizaremos a noite. Então, para começar, vamos iniciar com a oração. Eu peço a todos que relaxem, respirem fundo. Vamos deixar nossos problemas lá fora, acalmando o nosso coração, a nossa mente. Imaginando esse salão iluminado. Qualidade amiga, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que essa reunião possa ser frutífera diante dos estudos e das palestras dos nossos colegas voluntários, pela espiritualidade, ensinamentos, nossos corações, o nosso espírito possa estar aberto, expandido, mente dilatada, para bem aprender as lições. As lições que nos tragam reflexões para ficar no diário, da nossa conduta diária, cada dia dessa semana. Agora, vamos fazer a palestrinha do Fonte Viva. Não sei por quê. Boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro Fonte Viva e a lição que coube a mim é a administração, lição 75. Então, nós vamos refletir como é que nós, você, eu, né, realizamos a administração das nossas vidas, administração do nosso relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Essa lição começa com uma frase que é: dá conta de tua administração. É uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas 16, 2. Então, essa frase está no contexto da parábola do administrador infiel. Então, tinha um senhor que tinha dono de terra e ele tinha uma pessoa para administrar seus bens. E ele percebeu que o administrador não estava indo muito bem. E aí Jesus conta essa parábola e essa frase está no contexto dessa parábola. Não dá para a gente explicar a parábola e o texto. Então, convido vocês a ler no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar, que tem a explicação dessa parábola. O verbo dar está no imperativo. A fala de Jesus, portanto, é de ordem. Ela é imperativa. Todos nós temos algo para administrar, nem que seja só o nosso próprio corpo, a nossa própria vida.
Então, na essência, texto de Emmanuel, né? Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porque cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que origem. O mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos à frente de interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão que se dedica. Cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. Continuando o texto. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalho é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. E o amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A obra de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam no teu coração, em tuas mãos ou no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Então, esse é o texto de Emmanuel, né, que foi psicografado por Chico. E aí eu coloquei essa figurinha que mostra uma balança de dois braços, onde um deles, todos os bens materiais, e no outro, o bem do coração. Para que lado que a balança está pendendo? Para o amor, né? Então, está mais pesado o amor do que os bens materiais. Então, essa mensagem, né, de Emmanuel traz isso, que nós temos que valorizar os bens materiais que nós temos, mas nós precisamos valorizar muito, muito, muito mais os bens espirituais. Então, vamos lá. Aprendemos que somos co-criadores do mundo. O templo é uma dádiva divina para atingirmos a perfectibilidade. E o que é uma encarnação perante a eternidade? Nada. Pouquíssima coisa. Mas se nós não começarmos a fazer, não vamos fazer nunca. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos encarnados para fazer alguma coisa de nossas vidas. Antes da lei do trabalho, ajudamos a obra de Deus, recebemos dele tudo o que precisamos para isso. Então, através da lei do trabalho, que leva à lei do progresso, que são leis divinas, nós ajudamos a montar, entre aspas, a nossa sociedade. Então, trabalhamos por nós, sim, mas devemos também trabalhar para o outro. Trabalhamos para ganhar financeiramente, ter recursos para viver? Sim, mas não só isso. Cada um de nós temos possibilidades enormes, independente de onde Deus nos colocou. E aqui eu coloquei um exemplo, que é do Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, o Jerônimo Mendonça é chamado de o gigante deitado. Ele já desencarnou, mas aos 16 anos ele começou a apresentar uma artrose progressiva e paralisante.
Aos 18, ele foi para a cadeira de roda. Provavelmente, em torno dos 25 anos, ele estava numa cama, completamente dependente. E aí ele começou a estudar o espiritismo, enquanto enxergava. Depois ele ficou cego. E aí ele fazia palestras. E levava a vida dessa maneira, preso a uma maca de hospital, porque aí não dava mais a cama, né? Precisava uma maca que levantasse, que ajudasse a cuidar dele, de maneira super feliz, tranquila. A biografia dele é muito interessante, tem na internet, é muito... A gente começa a ler aqui e fala, não tenho nada, né? Porque cego, sem movimentar, dependia de tudo, tudo dependia dos outros. Até para beber água, ele não conseguia levar um copo d'água à boca. Então, é um exemplo de vida. E fazia palestra. Os amigos levavam ele de Kombi para fazer palestras pelos centros de Minas Gerais. Um dia perguntaram na casa dele por ele, e a mãe dele falou assim, eu tenho 9 filhos, 8 são perfeitos. Um é paralítico. O único que não fica em casa é o paralítico. Então, não podemos ser paralíticos de alma, né? Que Jerônimo Mendonça era só do corpo. Ele está aqui, ó. Essa era a maca que levavam aos centros para ele fazer palestra. E além de tudo, depois ficou cego. Então, ele já nem lia mais. Aí, certa vez, né, um repórter perguntou para ele o que é felicidade. E ele respondeu, a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Em outra ocasião, ele disse, casei-me com a doutrina espírita no civil, com a dor no religioso. Então, olha como ele encarava a vida que ele teve, né? Então, todos nós somos instrumentos a serviço de Deus. Cada um de nós está administrando a oportunidade recebida nesta encarnação? Estamos administrando de maneira correta? Não seremos um administrador infiel a Deus? Cada um de nós é responsável pelos dons que Deus nos concedeu. Quando desencarnamos, a nossa utilização desses dons será cobrada pela nossa consciência. Então, a dons que Deus dá para nós é o de ser uma boa cozinheira, de ser um bom homem de negócios, de ser um bom administrador de um centro espírita, de uma igreja católica, ou simplesmente um excelente varredor de rua. Então, não importa qual seja o dom. Qualquer um que a gente tenha, devemos fazer com amor, fazer bem feito. Emmanuel coloca algumas reflexões, né, sobre os recursos que nos foram confiados. Ele fala sobre a inteligência, sobre o dinheiro, sobre a autoridade, sobre a nossa saúde, as oportunidades diárias, o trabalho remunerado ou não, o tempo que nós gastamos, os amigos que temos, o nosso lar, não do livro, de cada um de nós. A experiência da vida, a harmonia com Deus, a ajuda aos necessitados, o ensinamento da doutrina e outros tipos de ensinamentos, o chão para semear as boas sementes. Quantos outros dons não tem, né? Não existem aí, muitos estão até escondendo que tem esses dons. Devemos sempre procurar fazer o bem, porque o amor cobre uma multidão de erros. Porque o poder divino, que é registrado na nossa consciência, né, nos pedirá, dá conta da tua administração.
A consciência divina está no progresso de cada passo que você escolhe dar na estrada da vida. Então, que tenhamos boas escolhas, né? Então, para ser um administrador fiel e não infiel, nós temos que estar dentro desse círculo, né? Dívidas, fujamos delas. Conselho, busque sempre. Bons conselhos, lógico. Sejamos honestos. Devemos contribuir com generosidade. Aquilo que pode, é aquilo que cada um tem para doar. Gaste com sabedoria. Então não vai ser avarento, mas também não vai ficar desperdiçando de qualquer maneira. Trabalhe duro. O trabalho é uma lei do progresso. Poupe regularmente. Significa que a gente precisa ter uma reserva para quando o calo apertar, né? A doença chegar, qualquer coisa desse tipo. E amigos, escolha com cuidado. Porque amigos de verdade são poucos. Que Jesus nos abençoe e nos deixe. Nos faz refletir bastante sobre a nossa administração, né? Como é que nós estamos utilizando todos os dons maravilhosos que Deus nos deu, né? Como nós estamos despendendo o tempo em relação à nossa missão de administradora. Agora eu convido o César a fazer a palestrinha para nós aqui do Evangelho. Boa noite a todos, né? Que Jesus nos ajude na compreensão do Evangelho de hoje. A gente vai falar sobre o capítulo 13, né? Dando continuidade à beneficência, né? Que a Cirana já tinha tratado na outra quarta-feira. Hoje a gente vai finalizar e falar um pouco sobre a piedade e os órfãos. Em relação à beneficência, né? Vamos ver um pouco a definição de beneficência, né? Que diz que é a ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer o bem ao próximo. Ato, né, de beneficiar a outra em filantropia, obras de beneficência. Ou seja, o ato de ajudar o próximo, de fazer algo em prol de alguém. Aí a gente entra no Evangelho. Esse trecho 16, ele, na verdade, a tônica dele vai ser demonstrar que todos nós, na verdade, podemos praticar a beneficência, né? Não, independente de se é rico, se é pobre, se é homem, mulher, depende de raça, depende de conhecimento, se é analfabeto, se é doutor. Ele começa falando da mulher rica, né? Ele diz que a mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas de trabalho úteis ao seu semelhante? E complementa, né? Compre com o que lhe sobra os prazeres, né? Agasalhos para os desgraçados que tirita de frio, confeccione com as mãos delicadas, né? Roupas grosseiras, mas quentes, auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. E se por isso seu filho ficar sem algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. E complementa, né? Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Ou seja, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, na verdade, o que ele fez? Né? O ato todo de Jesus foi um ato de beneficência, né? Então, demonstrando para a gente, na verdade, que para se trabalhar nessa vinha é necessário a beneficência, é necessário a caridade. Aí depois ele vai falar do pobre, né? Porque muitas vezes a gente pode achar, mas o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar se eu não tenho nada, né? E ele diz o seguinte: e tu, pobre operária, que não tem supérfluo,
mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar pouco com que contas? Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Tempo, todos nós temos, né? Muitas vezes desperdiçamos esse tempo. Isso independe da minha classe social ou da minha situação. A Alzira comentou sobre o Jerônimo Mendonça, né? Ou seja, alguém que viveu uma vida toda na cama, sem poder se mover, e, no entanto, fez muito. Né? Em relação, continuando ali, né? É o único tesouro que possuis. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer a teus irmãos a tua parte de auxílio. Terás talvez algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a quem anda descalço. Né? Ou seja, posso confeccionar com a minha mão de obra, se eu não tenho dinheiro, eu posso, com a minha mão de obra, construir alguma coisa em prol de alguém. E mais à frente ele vai falar relacionado aos religiosos em geral. Né? Ele coloca as mulheres, mas a gente inclui todos os religiosos. Ele fala, e vós, mulheres, que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra. Mas que o vosso trabalho não seja unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Né? Você se preocupar apenas em adornar os templos, né? Para nós aqui, o centro espírita, apenas para demonstrar habilidades. Ele fala, trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Né? E complementa ainda nesse mesmo trecho dizendo o seguinte, que os pobres são filhos bem amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Ou seja, se os pobres são os filhos bem amados de Deus, trabalhar para os pobres é trabalhar para Deus. Né? Sede-lhes a providência que diz, né? Aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Né? E muitas vezes a gente analisa essa frase, né, que Deus cuida, né, das coisas. Só que a gente esquece que, na verdade, Deus ele não faz as coisas se materializarem. Né? Ele utiliza a gente para fazer isso. Né? Nós devemos, na verdade, ser instrumento de Deus. Seria exigir demais que ele fizesse tudo. Então, ou seja, é necessário que nós sejamos, na verdade, um instrumento, né, dessa beneficência, né? Ou seja, que nós consigamos fazer com que Deus haja através de nós. Mude-se o ouro e a prata, né, que se tecem nas nossas mãos, ou seja, transforme isso, né, em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazer isto e abençoado será o vosso trabalho. Né? Muitas vezes se preocupa muito em criar uma estrutura bonita, uma estrutura grande, de um templo religioso, e esquece muitas vezes de assistir, né, aqueles que precisam. Continuando, ele diz o seguinte, todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mudando os seus livros, satisfazer-lhes os lazeres, mas consagrai o produto, né, consagrai o produto de algumas de vossas obras ao socorro dos desgraçados. Né? Complementa aí de outro grupo, né? Os pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, ou seja, aqueles que tenham conhecimento, na verdade, né, seja na arte, seja nas ciências, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Né? De que me serve, na verdade, muito conhecimento, se esse conhecimento não é útil, né, para alguém, para se construir alguma coisa positiva. Apenas para alimentar meu orgulho, a minha vaidade, venha também a vossa inteligência e auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos.
E aí finaliza, né, passando a mensagem, né, que todos vós podeis dar, né? Ou seja, todos vós é todos vós. Então ninguém, na verdade, de nós, né, pode alegar que eu estou impossibilitado de fazer. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Portanto, em seu lugar, muito gostarias, né, que outros dividissem convosco, né? Quer dizer, todos nós ficamos muito felizes quando alguém nos assiste, né? Quando alguém nos serve, né, de alguma maneira. Mas não nos preocupamos em fazer o mesmo, na verdade, em relação aos outros. O vosso tesouro, né, da terra será um pouco menor, contudo, o vosso tesouro dos céus ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver semeado em benefício deste mundo. Esse final aí, muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado também, né, de não fazer a beneficência como moeda de troca. Ou seja, tenho que fazer o bem porque eu quero um lugarzinho legal lá em nosso lar, ou de repente numa colônia superior aí. Então, ou seja, a ideia, na verdade, não é essa. Né? A ideia a gente vai ver depois no próximo item, né, que é a piedade, e, na verdade, o que tem que mover é a compaixão, o amor. Isso sim é que vai fazer com que, naturalmente, a gente até colha, né? Mas a preocupação não deve ser essa colheita. E aí a gente entra no 17, que vai falar da piedade. A palavra piedade, né, ela veio lá da Roma antiga, lá se falava pietas, ou pietas, não sei bem como seria a pronúncia da palavra. E no Império Romano, né, pietas, eles queriam relacionar ao dever ou devoção em relação aos deuses, à pátria e aos pais, né, que é o que definiam lá. Quando o cristianismo acaba sendo aderido, né, por Roma, acabou se modificando um pouco para pietas, né, na época, em latim, significando dever ou devoção para com Deus e para com o próximo. Né? Demonstrando que a piedade é uma via de mão dupla. Né? Não tem como eu praticar a piedade sem fazer os dois. Né? Ou seja, se eu quero ter uma devoção por Deus, eu tenho que ter uma devoção pelo próximo também. Ou seja, o dever para com Deus é o mesmo dever para com o próximo. E analisando o que o Evangelho nos diz aí, ele fala o seguinte, que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Ou seja, a caridade, ela nasce, na verdade, da piedade. Né? É da compaixão que eu tenho pelo sofrimento que eu vou me mover a praticar. Que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Muitas vezes a gente se isola no mundo, às vezes até pelas condições boas, ou seja, se eu estou bem, e acabo me negando a olhar o sofrimento do outro, porque isso dói meu coração, e muitas vezes acabamos endurecendo o coração, não querendo, né? Acabamos não assistindo o próximo por se isolar, né? Cria uma redoma, né? E eu não gosto porque isso aí vai me fazer sofrer. Mas sofra, mas faça alguma coisa, né? Aí complementando ele coloca, envolve-o com penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devoção, devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo, ou esquecimento. E esse esquecimento, né, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, em que toda a sua vida praticou o Divino Messias e ensinou a sua doutrina tão santa e sublime. Né?
Ou seja, demonstrando a sequência aí, né? Ou seja, não tem como praticar a caridade se eu não esquecer de mim mesmo, né? Talvez por isso Jesus tenha dito, né, que aquele que quer segui-lo, né, tem que negar-se a si mesmo, né, pegar a sua cruz e seguir. Continuando, ele diz, né, quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Né? Na verdade, assim, as soluções, né, para a felicidade, na verdade, na Terra, todos nós conhecemos. Né? Desde lá dos primeiros profetas que vieram para a Terra, a mensagem sempre foi a mesma, né? E só que a gente, pelo egoísmo, pelo orgulho, a gente muitas vezes ignora, né? E vai seguindo. O sentimento mais apropriado a fazer que providais, né? A piedade, domando em vós o egoísmo e o orgulho, né? Talvez por isso que muitas vezes a gente tenha medo da piedade, né? O egoísmo e o orgulho nós é que faz com que a gente se afaste. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor próprio, né? Não tem como praticar a beneficência, não tem como amar o próximo sem a piedade. É a piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Aí depois complementa, né? Nunca, portanto, abafeis em vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, né? Que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes, né? E muitas vezes nós fazemos isso, né? Se negamos a olhar para o outro, talvez porque isso vai mostrar para mim o quanto egoísta eu sou, o quanto orgulhoso eu sou. Suas misérias e desafios, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por um instante a existência alegre, ou seja, a existência feliz, né? Alegre é feliz. Temei conservar-vos indiferentes, né? A indiferença, na verdade, né, é um mal, acho que mais gigantesco nesse sentido aí, né? Porque a indiferença nossa, né, faz com que haja muita injustiça e muita miséria no mundo, né? Eu estava vendo, acho que foi semana passada, né, um vídeo, né, que me chamou a atenção. Umas pessoas mais ou menos uns 30 anos andando na rua, uma rua que estava mais ou menos deserta, e de repente ela começou a passar mal e acabou caindo. Várias pessoas passaram por ela simplesmente indiferentes, ignorando. Talvez até pensando, deve ser uma drogada, deve estar bêbada, ou alguma coisa assim, que é o mais simples de se pensar. E pior ainda, a gente parando, achei que ia parar por aí, mas não. Mas depois aparece uma pessoa que você pensa que a pessoa vai ajudar, essa pessoa simplesmente vai lá no bolso dela, rouba a carteira, rouba relógio, então, ou seja, a que ponto chega o nosso egoísmo, né, a nossa maldade, na verdade. Então, ou seja, a indiferença, né, é uma coisa que prejudica muito, né, nesse sentido. Quando puder ser úteis. A tranquilidade comprada, né, à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vaza fétida e a corrupção. Tem um trecho desse livro que eu nem conhecia, né, um livro Nós, do Emmanuel, que fala o seguinte, né, que a gente tem que tomar cuidado também. Não esqueça aquela, como ouvi dizer, não esqueça aquela piedade ao alcance de todos, grande e nobre em todos os lances da vida, né? Depois ele comenta o seguinte: ampara sem ferir, socorre sem humilhar. Porque muitas vezes eu posso até sentir compaixão, sentir piedade,
mas de repente eu vou fazer o auxílio humilhando, ferindo, julgando, e o Emmanuel deixa bem claro isso, né? Que a piedade verdadeira, né? Ela vai amparar, mas sem ferir, vai socorrer sem humilhar. E continuando no Evangelho, fala, grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão. É um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga, cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente antes de se fixar no céu e agradecimento por ter enviado um consolador, o amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, a que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. E mais um chamativo ali dizendo, né? Apieda-te de quem chora, não lhe analise os erros, né? Ajuda-o a se erguer. Muitas vezes a gente prefere julgar, analisar os erros, né? Eu não vou ajudar porque fez por merecer. E não cabe a nós, na verdade, né, analisar os erros alheios. Cabe analisar o meu, né? Como diz o Evangelho, né, ou seja, a gente tem que ter indulgência para imperfeições alheias, mas tem que ser rigoroso com a gente mesmo, né? Então, é necessário apiedar-se, sim, mas tomar cuidado para não humilhar, não analisar erros, né? Não se passar por superior, coisa que nós não somos, né? E aí a gente entra em relação aos órfãos, né? Para finalizar, vou ter que ser um pouco mais rápido agora pelo tempo. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubessem quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir de pai. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome, frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática e pratica, né, a sua lei. Né? Seria o ser mais indefeso aí, né? Aí entra a caridade prática. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que se pudesse lembrar-vos, não serias praticar caridade, mas cumprir um dever. A gente sabe que, na verdade, a gente reencarna sempre no círculo, não muda muita coisa, né? A gente está sempre se reencontrando, aí muda de posição, de pai para filho, de amigo, de inimigo, mas a gente está sempre se reencontrando pela vida aí. E muitas vezes aquela criança que eu estou amparando, né, pode ter sido meu pai numa outra vida, pode ter sido... E aí deixa de ser caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, independente se ele é mau ou é bom, se nada disso interessa, ou seja, todo é todo. Né? Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão e que cai. Pois frequentemente bem amargos são os vossos óvulos, né? Ou seja, mais uma vez, ajudar sem humilhar. Né? Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperados? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitar esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Né? Eu estava vendo uma pessoa com que participa de um trabalho, né, de distribuição de sopa, né, na rua, e de outro lugar, na verdade, não é daqui.
E aí ela, a pessoa comentando que eles estavam distribuindo, né, a sopa para um senhor, morador de rua, e ele reclamou que eles iam até lá, entregavam a sopa e iam embora e nem davam atenção. Ele queria conversar, ele cobrou. Então, ou seja, será que eu estou fazendo essa distribuição de sopa só para mostrar, olha só como eu sou bonzinho, eu sou bom, eu estou te ajudando, certo? Eu sou muito bom. Então, ou seja, tomar cuidado com isso, né? Evitar influenciar de proteção que equivale a remover uma lâmina do coração que sangra. Bom, terminei aí, então. Que Deus abençoe a todos, né? As reflexões, né? Quando a gente, na palestra da Alzira, César também, né, que falou de verdade, eu lembrei, eu vou deixar uma pergunta porque eu não tenho a resposta, tá? Mas teve uma artista famosa que ela doou convites em troca de doação de sangue. Né? E num único dia, teve 500 doações. Nunca, acho que fazia 40 anos que aquele hemocentro recebia doação de sangue, naquele nível. Aí a gente pergunta, quem dessa relação, né, quem doou, quem foi lá na fila para ganhar o ingresso, né, incluído, qual o motivo, né, para fazer essa doação? Também a artista, qual é o motivo que fez ela fazer isso? Será que foi realmente para se promover? Será que foi realmente porque ela estava imbuída de fazer uma boa ação? Porque no final a boa ação aconteceu, isso a gente não pode negar. 500 bolsas de sangue, que não vem isso há mais de 40 anos. Então, é muito difícil. Porque, como falou o César, não dá para julgar nosso irmão nunca. Né? Porque é muito difícil. Só Deus sabe como Ele nos usa como instrumento dele. De uma forma ou de outra, a gente ajuda na obra de Deus. Né? O caminho estamos evoluindo. Sempre seguindo a vontade de Deus, quando ele determina, quando ele precisa que alguma ação seja tomada para ajudar determinadas pessoas, isso acontece. Bom, agora nós chegamos, depois de tantas reflexões, que nós vamos trabalhar na caridade através das doações de energia para aqueles que tanto necessitam, né? E a gente vai levar nossos sentimentos mais amorosos para aqueles que estão na rua abandonados, solitários, não tem, não recebem nem caridade material, que possa receber nosso abraço, receber nosso carinho. Possamos influenciar pessoas a fazer caridade material, possa se sentir acolhido. E essas pessoas que são possam ser fortificadas na fé, para lutarem contra as suas mazelas, seguir o seu caminho, descobrir os seus caminhos. Vamos cuidar também pelas crianças que estão chegando nesse mundo, da renovação desse planeta, que elas possam receber pais amorosos, pais conscientes, responsáveis pela missão. Vamos vibrar também pelos aqueles que estão partindo desse mundo, para que sejam acolhidos pela espiritualidade voltando à pátria, possam estar serenos, tranquilos, melhor daquilo que podia, possam receber a orientação e o amparo. Vamos vibrar também
que estão doentes nos hospitais, os familiares que sofrem, pela expectativa da cura, pelos médicos, pelo corpo clínico, pelos enfermeiros, auxiliares, por todos aqueles que trabalham pela cura. Vamos também livrar todos os templos, todas as casas espíritas, católicas, evangélicas, de todos os cultos, para que eles tenham sabedoria, sejam iluminados na condução daqueles que procuram a cura espiritual. Vamos livrar aqueles que estão no erro, que ainda não enxergaram quais são os caminhos que devem ser percorridos das leis de Deus, e ainda tem muitas mazelas, muitas tendências, estão no crime, estão presos, encarcerados, eles possam receber o abraço amigo, a vibração calorosa, para que seu coração se endureça, aberto, perceber e refletir sempre há esperança para um caminho novo, sempre há oportunidade de um novo dia, de uma nova construção. Que eles tenham força de vontade, que eles tenham propósito para mudar esse caminho. Vamos pedir para a espiritualidade amiga todos os líderes de todos os países. E eles realmente percebam muita responsabilidade de administradores desses países. A responsabilidade da paz, a responsabilidade do cuidado, a responsabilidade da dignidade de oferecer a seus povos uma vida plena, uma vida de exemplos, que eles possam exemplificar nas suas próprias condutas, nas suas próprias ações. Vamos discutir especialmente também vibrações pelo nosso país, que ele seja iluminado, o pátria do Evangelho, possamos cada vez mais nos reconhecermos como irmãos no Brasil. Vamos vibrar com nossas casas, com a nossa família, possamos ser pacificadores dentro do nosso lar, tendo boa vontade em servir, começando pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, que é um pequeno treinamento para podermos expandir essa servidão para todos os nossos irmãos. O amor pode ser plantado nos nossos corações, expandir. Possamos a cada dia, através dessas vibrações, ter boa vontade para servir cada vez mais. Agora convidamos os fascistas à sala de paz. Os passos serão encaminhados. Do livro ao alcance das mãos de Carlos Lacerda e Irmão José. Jardim de afeto. Com tuas mãos, podes cultivar teu jardim de afeto. Seja generoso em tua casa. Cuida das tuas flores, não permitindo que a erva daninha se alastre em teu canteiro. Afasta para longe o ciúme
desrespeito. Não mudes flor alguma no seu perfume. Deixa florirem à tua volta aqueles que são teus. Incentiva-os, ama-os, e as tuas mãos não lhes despertarem o sangue. E as mãos do jardineiro devem ser tão delicadas quanto as flores que acariciam. Amai-nos uns aos outros, Carlos Labastère e João José. A lição da madeira. Cobre-se ela de frutos que ofertam com generosidade a todas as mãos que se lhe estendem. Após breve período de refazimento, desfaz-se de todas as folhas antigas, surgindo ao sol em nova e colorida roupagem. Em seguida, sem interrupção do processo, floresce de maneira prodigiosa, atraindo a presença de abelhas. Na sequência, as flores cedem lugar a novos frutos, que começam timidamente a crescer. Sopra o vendaval e cai a tempestade. Todavia, agasalhando os frutos remanescentes, resiste com bravura e se mantém de pé. O seu ciclo produtivo, de maneira incansável, haverá de repetir ano a ano, somente a se interromper sob a ação externa que venha a decepar o bravo fonte. Pela lição da mangueira, nos sirva de exemplo a perseverança, e o dever de servir no bem de todos, sem jamais reclamarmos por férias ou nos queixarmos de exaustão. Deus te abençoe, Carlos Labastère e irmão José. Quase passando. Realiza com o aproveitamento de tempo a tua tarefa. Não te atropeles, mas faze logo o que te compete, enquanto a oportunidade te favoreça. Amanhã talvez não estejas mais no fogo ou não desfrutes mais das mesmas circunstâncias. Teu melhor dia é o dia de hoje. Não adies o que, por certo, já adiastes infinitas vezes, em vidas que se escoaram na amplitude do tempo. Dispõe agora, neste exato momento, dos recursos pelos quais tanto ansiaste. Por mais tímidas as forças que se movimentam no bem, atraem forças semelhantes, e a elas vem se somar prodigiosamente. Leve impulso em tua vontade de ser útil, haja de conduzir a exitosas jornadas espirituais. Não te detenhas esperando pela manhã. O tempo chegado está quase passando. O tempo que se perde não se recupera mais. Não te esqueças de que os dias procedem das horas, quanto as horas procedem dos minutos. Livro Vigiai e Orai, Carlos Labastère e João José. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. Bem-aventuradas. Bem-aventuradas as mãos que cosem a felicidade alheia, que tecem mantos para o coração exposto ao vendaval das provas, que pintam o boreal da alegria para as almas desnudadas da tristeza. Mãos que improvisam agasalhos para o corpo e para a alma, ágeis e felizes.
Mãos que erguem casas para os desabrigados, lares para os órfãos, templos para a fé, que protegem e que educam, que tomam outras mãos e as alfabetizam. Bem-aventuradas as mãos que escancam lágrimas e sabem fazer sorrir. Aprende agora. Aprende agora a valorizar a minha que valoriza, a corresponder à confiança de quem confia, a aceitar a mão que se estende, a ser amigo dos amigos que tens, a sorrir com a alegria que tens, a contar com os que estão sempre ao teu lado, a fazer o melhor dentro das tuas possibilidades, a não cruzar os braços numa espera indefinida, a não prometer o que não possa cumprir, a agradecer tudo o que a vida te propõe, a nunca te crer em situação de privilégio, a não criar expectativas inúteis, a não fugir perfeição de ti, a não mais ter ilusões a teu respeito, a não sonhar fora da realidade, a não perder a esperança no futuro, a receber gratidão, a perdoar incondicionalmente, a amar os que te amam. Perguntas e responder. Por que o que nos outros tanto se escandaliza e em ti não escandaliza? Por que o que nos outros tanto te causa espécie em muitos teus entes queridos te pareceria normal? Por que o que nos outros fazes, por vezes, a questão de colocar a mostra oculta, sigilosa, naqueles que mais amas? Porque os mesmos erros de que nos outros acusas, advogas com tanta habilidade em teu proveito? Porque compreendes e toleras em teus amigos o que não toleras e compreendes em teus desafetos? Porque te mostras incapaz de ceder alguns minutos de teu tempo a uma causa nobre, nos incontáveis horas que cedes ao cultivo das paixões exacerbadas? Porque te revelas agradável a espera com quem pouco ou nada representa para os teus interesses? Porque esperas receber sempre mais do que duas, ou mesmo sem que dois coisa alguma? Porque constranger os outros a atitudes que nunca procuras ter para com eles? Compreenderás. Se te colocares no lugar do companheiro, cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente. Compreenderás a invigilância que compeliu as sucessivas quedas morais. Compreenderás quanto ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que, de hábito, lhe cobre o semblante. Compreenderás o insulamento em que escolheu viver para fugir à própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que o conduziu à criminalidade ao crescer sem proteção de um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que, na maioria das vezes, o consiga. Compreenderás e não te entregarás a julgamento afoito de qualquer. Guardiãs. As tuas mãos são as guardiãs do teu corpo e da tua alma, sentinelas em permanente vigília, prontas a atender-te, batendo continência ao teu mais insignificante desejo. No entanto, não as induzas ao mal. Não as escravizes aos teus caprichos inferiores. Não as envergonhes de ti, se anseias que ela te guarda-as por tua vez. Não as utilizes no plantio do sofrimento. Treina-as exclusivamente para a sementeira do amor. Que ninguém as tenha em teus braços,
por agentes das dores. De receber nossos amigos, a corrente médica, amigos dedicados, entram pelo salão, iluminando, dirigindo a cada um de nós, trazendo fluidos salutares, fluidos que nos ajudam, nos fortificam, ajudando nas curas, e nós rogamos, Pai, muita bondade, justiça, auxílio de Jesus, através desse benfeitor, de sua corrente maravilhosa, que eles nos assistam, Senhor, nos aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, portando aqueles que tiverem suas provas, expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, e assistindo todo quanto apelam a teu Filho. Jesus, estende tuas mãos adiposas em socorro daqueles que te reconhecem, como dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a inspiração mente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Finalizamos essa noite com muitas graças, muita gratidão aos mentores espirituais dessa casa, nós agradecemos os nossos mentores espirituais, agradecemos, acima de tudo, a Jesus, a Deus, que nos permitiu estar aqui nessa encarnação. Possamos lembrar esses fluidos maravilhosos, levando o nosso pensamento dia a dia, deixando o homem velho para trás, fazendo surgir um homem novo. Possamos caminhar nessa senda com determinação e perseverança. Jesus nos abençoe. Para finalizar, vou deixar uns recadinhos. Minha colinha. Ó, nós vamos ter aí uma oportunidade da Pechincha, né? Vai ser agora no sábado, dia 5/8, né? E nós estamos precisando de voluntários, tá? Nós vamos precisar de voluntários para organizar o trabalho, né? Que seria buscar os itens da Pechincha aqui nos Samaritanos,
levar para o local da organização, né? E que é onde a gente vai fazer a venda, e esses voluntários teriam que estar aqui por volta das 7 horas, mas a gente precisa acertar direitinho para organizar. A Rosângela, que está lá, eu vou passar o contato depois para a Rosângela, quem quiser me procura, para eu não poder, para não divulgar, senão fica meio complicado, né? E também vou precisar de ajudante para a realização também da pechincha, que vai ser das 10 às 14 horas no centro comunitário, né? O Bazar da Pechincha, ele vai ser, o local vai ser na Rua José da Cruz, 115, no Centro Comunitário Água Quente. Então, aí fica o convite tanto para participar da pechincha, como para ser voluntário. Tá bom? A organização vai lá, A organização vai ser aqui, né? Então, 7 horas da manhã, que a gente tem que organizar e tudo, vai ter o pessoal que vai levar, né? Então, vai ser distribuído as atividades aí, dependendo do horário disponível do voluntário, né? Aí a gente vai encaixando aí. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos e desejo uma boa semana. E aí, podemos subir.